Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de fundamentos do treinamento esportivo, agora na unidade 2, seção 1, e agora a gente começa aí a se aprofundar e falar um pouquinho mais dos diversos princípios do treinamento físico. Lá na nossa primeira aula, na unidade 1, seção 1, nós já falamos sobre princípios do treinamento, né? Nós já vimos que princípios do treinamento físico são princípios biológicos, né? Que são leis que vão regular aí a adaptação do corpo humano frente ao estresse, frente ao estímulo chamado de exercício ou treinamento físico, e que é importante a gente compreender esses princípios antes da gente sair por aí elaborando aí programas de longo prazo, né, periodizações e programas de treinamento físico, tanto para atleta quanto para apenas os praticantes. E nós vimos também na nossa primeira aula lá que existem diversos princípios do treinamento físico. E nesta primeira aula, lá na unidade 1, nós já falamos do princípio da adaptação, é ou não é? A qual o exercício é um estímulo, é um estresse. Esse estresse, ao longo da sessão de treino, ao final da sessão de treino, gera um processo de fadiga. Depois nós precisamos descansar, nos alimentar bem, né? Gerar uma recuperação. Essa recuperação, o nosso organismo, por ele ser um pouquinho preguiçoso, não é? E o exercício ser um estresse a ele melhora além da condição inicial, né? É chamada de supercompensação. Depois dessa supercompensação é realmente onde há, né, nesse momento da supercompensação, é onde há verdadeiramente a adaptação, ou seja, nós estamos melhor do que antes. E aí isso gera um ciclo, né, porque depois que adaptou, a ideia é treinar de novo, gerar um novo estímulo. E isto aí é o ciclo, né, da supercompensação do princípio da adaptação geral do treinamento. Agora, além da adaptação, melhor, para gerar adaptação, a gente precisa entender alguns outros princípios. Entre eles, um de suma importância, até vocês vão ver que os princípios acabam se entrelaçando de uma maneira que um completa o outro, né? E um princípio fundamental é o princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade, quando a gente compreende o princípio da individualidade biológica, a gente passa a entender, por exemplo, que planilha de corrida padronizada é um erro, que o mesmo treinamento de força, apenas levando em consideração o tempo que o indivíduo treina, por exemplo, aqui na academia nós temos treino para iniciante, para intermediário e para avançado. Esse tipo de estratégia, né? Então, tanto para corrida lá, planilhas padronizadas. Olha, quem corre 5 quilômetros vai fazer esse treino. Quem vai correr 10 vai fazer esse treino. Quem vai correr meia maratona é esse treino aqui, né? E na musculação a mesma coisa. Iniciante, intermediário e avançado. Esse tipo de estratégia, ela não dá muito certo, né? Por quê? Porque não existe receita de bolo, não tem receita de treinamento, né? O mesmo treinamento para todo mundo. Estabelecer, então, cargas externas, lembra que carga externa é esta relação de volume, intensidade, né? A carga externa é o exercício e a carga interna são as alterações, né? As adaptações geradas no nosso organismo. Então, estabelecer cargas externas, estabelecer exercícios, volumes, intensidades, como se fosse gerar a mesma adaptação para todo indivíduo, é um erro gravíssimo. Por que é um erro gravíssimo? Porque o princípio da individualidade biológica, ele vai dizer que pessoas diferentes, elas vão se adaptar também de maneira muito peculiar, muito diferente ao mesmo tipo de treino. Ou seja, cada indivíduo ele tem características muito peculiares, muito únicas e que vão determinar então tanto o quanto ele vai se adaptar, quanto o ritmo que ele se adapta, né? Então, se você colocar lá esses três indivíduos da foto aí, se os três indivíduos começarem aí um treinamento, obviamente que o do meio ali provavelmente já treina musculação, mas enfim, se colocar os três para iniciar um treinamento de musculação, cada um, o mesmo treino para os três, cada um vai responder de uma maneira muito diferente, né? Então, o princípio da individualidade biológica basicamente diz isso, né? Que as pessoas respondem de forma diferente ao mesmo treinamento. E essa resposta diferente, ela é regida, ela se dá por dois grandes fatores, que é o genótipo e o fenótipo.
O genótipo, basicamente, é a constituição genética do organismo do indivíduo, né? O que vai atribuir a ele um perfil antropométrico muito peculiar. A capacidade máxima do seu sistema cardiorrespiratório será X. A composição de fibras musculares desse indivíduo também tem uma característica muito única. Então, são basicamente as características genéticas. Mas além da genética, a gente também já discutiu isso em outro momento, né? Se a genética é indispensável, ela é indispensável, mas além da genética também tem o fenótipo. O fenótipo, então, ele seria o fenômeno, né? O fenômeno influenciado pelas condições ambientais em que o indivíduo é exposto. E essas condições ambientais envolvem desde fatores alimentares, climáticos, questões emocionais, psicológicas, né? No que o sujeito trabalha, o quanto ele se esforça ao longo do dia, sem ser por meio do treinamento físico, diversas questões, ou seja, tudo que está relacionado ao ambiente. Então, a individualidade biológica, veja que cada um vai responder de uma maneira muito diferente ao mesmo treinamento, tendo em vista que cada indivíduo tem um perfil genético diferente e cada indivíduo se relaciona com o meio ambiente, tem um fenótipo muito diferente um do outro, né? E aí, qual seria então uma possível saída, né, para aquela questão lá de planilhas individualizadas de corrida e de meios de treinamento lá, ou melhor, de treinos de força lá, dividido apenas pelo tempo em que que o sujeito treina, né? O que a gente tem que fazer, então, baseado no princípio da individualidade, é ter noção que o treinamento tem que ser elaborado de maneira individualizada. Senão não vamos ter otimização dos resultados, senão a gente não vai conseguir alcançar o máximo do sujeito, né? Então, na prática, a gente tem que levar em consideração todas as características do nosso atleta, do nosso cliente, do nosso aluno de personal, tem que levar em consideração os hábitos diários da vida desse sujeito, né? Com o que ele trabalha, né? Concorda que um treino tem que ser lá na musculação tem que ser pensado diferente para um indivíduo que é analista de sistemas e que fica ali 8, 9, 10 horas do dia ali sentado em frente a um computador. O treino dele deve ser diferente, por exemplo, de um indivíduo que trabalha fazendo entrega em um caminhão, sei lá, da casa de construção. Poxa, cada um tem por mais que os dois tenham 10 anos de treino, cada um tem uma peculiaridade, uma característica, uma vida diária completamente diferente. Além disso, a aptidão física atual também. Vamos supor lá naquele exemplo lá da corrida, em planilha padronizada, talvez a ideia você tem uma aula para um grupo de pessoas. Ah, vou dar uma aula lá no parque, tem 20 pessoas. Talvez estabelecer o volume por tempo e não por distância, e a intensidade pela percepção subjetiva de cada um. Então, se eu falar lá, olha, vamos correr durante 30 minutos, os primeiros 10 minutos de maneira relativamente fácil e os últimos 20 minutos de maneira cansativa, cada um vai estabelecer ali uma velocidade de acordo com o seu nível de aptidão física. E nesse sentido você consegue, mesmo num treinamento em grupo, dar uma individualizada um pouco melhor aí. Então, esse é o princípio da individualidade biológica. Além do princípio da individualidade biológica, também tem lá o princípio da sobrecarga, né? O princípio da sobrecarga ele também complementa de forma muito interessante lá o princípio da adaptação, né? E como a gente explica esta afirmação? Lembra lá o princípio da adaptação? Tenho lá o meu nível atual, eu realizo a sessão de treino, então eu tenho perdas, eu vou a um processo de fadiga, depois eu preciso descansar, me alimentar bem para recuperar. Meu organismo, quando chega lá no mesmo nível anterior, o que ele faz? Ele supercompensa, ele melhora um pouquinho mais, porque ele não está afim, no fundo, ele não está afim que você quebre a homeostase dele. Então, ele melhora um pouquinho mais. Nesse momento aqui da supercompensação, nós já vimos que é o momento de você treinar novamente, não é? Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: se eu fizer o mesmo treino aqui anterior, será que eu vou conseguir quebrar o meu estágio de uma maneira interessante? Então, o princípio da sobrecarga vai dizer que esse treino aqui, ó, depois que você supercompensou, esse treino ele também tem que ter aí uma carga superior ao treino anterior, né? Então, este é o princípio da sobrecarga.
O princípio da sobrecarga, ele defende a ideia do aumento progressivo das cargas de trabalho para melhorar constantemente o nível de aptidão física do indivíduo, tá certo? Então, o treino, basicamente, tem que dizer, olha, o treino de hoje, ele tem que ter uma carga maior do que o treino de ontem. Obviamente que não vai levar isso ao pé da letra e achar que cada treino tem que ser mais volumoso ou mais intenso. Lembre-se que isso é de acordo com o nível de aptidão da pessoa. O fato é que conforme a pessoa aumenta o nível de aptidão dela, os estímulos têm que ser superiores, porque do contrário, se não houver o aumento da carga de trabalho, qual que seria um problema, né? Então eu não estou aumentando a sobrecarga do meu treino, qual que seria o problema? Seria o problema da chamada acomodação. A acomodação nada mais é do que a diminuição da resposta, né, biológica frente ao exercício, frente ao estímulo. Então, se fizermos sempre o mesmo treino, chega uma hora que o nosso organismo já se acostuma àquela carga de treino e ele já não tem mais nenhuma adaptação biopositiva. Ok? Então, a gente precisa aumentar as cargas de treino conforme o indivíduo for aumentando a aptidão física dele, para garantir uma melhora contínua, ou uma adaptação contínua ali frente aos exercícios, né? Do contrário, mesmo tipo de treino não vai gerar mais adaptação, gera a tal da acomodação. Ok, galera? Então, olha só, basicamente para aumentar a sobrecarga, né, evitar essa acomodação, porque nós devemos a todo custo, então, evitar a tal da acomodação, ok? Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso manipulando, né, volume, intensidade, as pausas, né, os intervalos de recuperação entre os exercícios, por meio da velocidade de execução dos movimentos. A gente pode incluir aí um treinamento de força rápida, né, movimentos mais rápidos para aumentar aí o grau de esforço percebido na sessão de treino, nos exercícios. Ou seja, nós conseguimos aumentar a sobrecarga por meio da manipulação das variáveis de treinamento. Nesse sentido, fala-se até de um outro princípio, eu não vou tratar essa questão como um princípio individual aqui, mas no nosso AVA tem lá, que é o princípio da variabilidade, né? Parece então que as pessoas, de uma maneira geral, né, os indivíduos, eles precisam de uma maior variabilidade no treino. Quanto maior for essa variabilidade, nós temos uma tendência de não acomodar, né, de não entrar em acomodação. Então, por meio dessa variabilidade, a gente consegue, inclusive, ir mudando os estímulos e aumentando a sobrecarga. Tá certo, galera? Então, vou finalizar esse conjunto de slides por aqui. Na próxima sessão, a gente ainda, na unidade 2, sessão 2, a gente ainda continua falando de alguns princípios do treinamento esportivo. Um grande abraço a todos, até breve.